Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, com o tema Instruções a respeito da oração. É a nossa terceira lição do nosso terceiro trimestre de 2023. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre as cartas pastorais. 1º e 2º Timóteo e a carta de Tito. E nessa lição nós iremos estudar sobre doutrinas, Nós iremos estudar sobre doutrina, contrapor heresias e aprender alguns valores bíblicos importantes para a nossa conduta cristã. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você slides da revista CPAD 100% baseado na revista, imagens de qualidade prontos para serem usados. Você que gosta de usar slides em PowerPoint na sua ministração, na sua escola bíblica, seja assinante do ebdenfoco.com. O ebdenfoco.com tem slides da EBD prontos para serem usados, o que dá a você muito mais tempo para estudar. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e são mais de 750 slides produzidos e você pode baixar todos eles na nossa plataforma. Temos também uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade. O conteúdo da assinatura dos slides de adultos tem os slides de adultos e os slides de jovens, além dos bônus slides de escatologia, sermão em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela para mais informações do ebdenfoco.com. Muito bem, então vamos para o nosso comentário desta semana. O texto principal da nossa lição, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 diz: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2 e 1. O apóstolo Paulo falando para Timóteo que era dever dele e óbvio dever de todo cristão fazer orações, intercessões e ações de graça e deprecações por todos os homens, A responsabilidade de cada cristão também de ser um intercessor. E o grande valor da oração na vida do cristão. O resumo da lição: Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens devemos orar. Isso é uma atividade que nós geralmente negligenciamos, que é orar por todos. O todos no sentido pelo menos genérico, todos os homens, governadores, policiais, empresários, os homens aqui no Brasil, fora do Brasil, enfim. É óbvio que não é orar por todos os homens no sentido individual, porque você nem conhece todos os homens, não seria possível isso, mas é sim no sentido genérico. O texto bíblico da nossa lição é 1 Timóteo capítulo 2, verso do 1 até o 8. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza fará essa leitura do 1º e 2º capítulo de Timóteo, que vai ajudar a interação. Na verdade, o professor e o aluno, o estudante dessa lição, deve de imediato nessa semana, fazer uma leitura de todas as cartas. É bem pequenininho, dá para você ler tudo e depois voltar fazendo uma leitura mais acentuada da leitura bíblica em classe de cada lição. Nossa introdução: qual a missão do cristão em relação ao mundo e às autoridades? No texto em estudo, Paulo nos responde esta pergunta. Sabemos que a pregação do evangelho é assim. A grande missão da igreja na terra, conforme ordenado por Jesus em Marcos 16 e 15, Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É preciso considerar, contudo, que antes da proclamação é necessário que haja oração. Nós vemos esses precedentes, no livro de Atos, capítulo 4, verso 31, Efésios 6 e 18. Atos 4, 31 diz: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Perceba-se que eles anunciavam a palavra de Deus após serem cheios do Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo após estarem em oração. Quanto a oração é importante para a vida do cristão.
Em tempos tão agitados em que se busca uma participação mais ativa das igrejas na vida pública, é fundamental estudar o que o Novo Testamento nos ensina sobre isso. Vivendo em uma época de tanta conturbação sob o opressor Império Romano, a orientação de Paulo foi, antes de tudo, a prática da oração. E vamos refletir sobre isso. É importante que dentro desse aspecto da prática da oração, na oração você fala com Deus, na oração você se humilha diante de Deus, você abre mão de você mesmo. O exercício da oração é um exercício extremamente poderoso para a melhoria da nossa vida, não somente como cristão, não somente no aspecto da comunhão com Deus, das virtudes espirituais, mas a oração é uma forma de humilhação diante de Deus, e isso é extremamente importante para cada um de nós. Primeiro tópico, a oração, uma prioridade. Antes de tudo, devemos orar. No primeiro capítulo de sua carta, Paulo saúda a Timóteo e o lembra da principal missão que tinha em Éfeso: refutar o ensino dos falsos mestres. A partir do capítulo 2, transmite instruções práticas de como o jovem pastor deveria liderar a igreja e de como deveria ser desenvolvida a vida eclesiástica. Paulo, então, ensinando a Timóteo, primeiro ele inicia, com aquela observação bastante incisiva sobre os falsos ensinos, sobre a necessidade de uma base doutrinária para evitar os falsos ensinos, e também da responsabilidade que ele tinha por estar ali para refutar esses falsos mestres. Ele então entende e passa a explicar para Timóteo a necessidade que, para vencer todas essas coisas, a necessidade que tem de uma vida piedosa, especialmente de uma vida de oração. O apóstolo começa advertindo da prioridade para o viver cristão, a oração. A expressão "antes de tudo" indica que antes de qualquer outra prática litúrgica, Timóteo deveria dedicar-se à oração e estimular os crentes efésios a fazer o mesmo. Que fique bem claro que quando ele fala "antes de tudo", não é que Paulo esteja dizendo antes de sair ore, antes de comer ore, antes de trabalhar ore. Ainda que isso seja muito interessante, antes de fazer qualquer coisa, fazer uma oração, mas a expressão aqui que Paulo está dizendo "antes de tudo" não é nesse sentido. É que a expressão de Paulo aqui é dizer que antes dele ser um pregador, antes dele buscar ser um bom pastor, antes dele buscar ser um bom orador, que ele busque ser um bom orante. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é que a principal busca do cristão deve ser pela oração, que a principal dedicação do cristão deve ser na oração. Antes de ir pregar, ore, seja orante. Não estou dizendo que, não é que hoje eu vou pregar, então eu vou orar. Não, é antes de pensar, antes de almejar, de objetivar ser um pregador ou sair para ir pregar. Antes disso, desenvolva uma vida de oração. É nesse aspecto. É que a vida de oração ela precede qualquer outro aspecto do ministério da vida cristã. Seu dever pessoal fica evidenciado quando o apóstolo diz "admoesto-te", e o dever congregacional está explícito na expressão "que se façam". Eu digo para você, Timóteo, fazer, e digo que você deve também chamar a igreja, instruir a igreja, exortar a igreja para que também faça. Ou seja, Timóteo e toda a igreja deveriam ter a oração como prioridade no viver. Isso funcionaria e funciona induvidosamente como condição para o estabelecimento e a vida da igreja. Inclusive, aqui na nossa igreja, a gente faz campanhas de oração, por exemplo. Agora nós temos uma campanha de oração de 40 dias pela nossa festa. Nossa festa dia 19 e 20 de agosto. Mas nós não temos com regularidade campanhas de oração. Mas temos oração 6h30 da manhã às 7 e 6 da tarde às 6h30. Não é campanha. É como a igreja se organiza em torno desse tema, desse assunto que é a oração. Não há nenhuma possibilidade de ninguém na nossa igreja dizer não fui por oração porque na igreja não desenvolve uma vida de oração. Nós temos oração 6h30 às 7 da manhã, das 18 às 18h30,
todos os dias de segunda a sexta. Não é campanha, é como a igreja se organiza como igreja, orando antes de ter celebrações, antes de ter eventos, antes de sairmos para evangelizar. Nós temos que desenvolver uma vida de oração. Esse é o princípio básico do que Paulo está ensinando para Timóteo. Como orar? Apesar de Paulo usar palavras sinônimas, deprecações, orações, intercessões e ações de graça, fica claro que não se trata de uma mera repetição. Deprecações é uma súplica por uma necessidade específica, né? E os judeus fazem muito nas suas escritas são os paralelismos, né? Que é uma forma de ênfase no que se quer. Por isso, Paulo usa, né, palavras sinônimas para oração, não porque uma coisa deve ser feita diferente da outra, mas é a ideia do paralelismo judaico que Paulo usa aqui, apesar dele estar dentro de um contexto mais grego, mas ele é judeu e ele tem esse perfil, e ele está fazendo esse paralelismo como uma forma de ênfase de como é importante a oração, de como é importante você se preocupar com as pessoas em oração. Oração é um termo genérico e pode expressar desde petições feitas em favor de si mesmo por necessidades gerais a toda e qualquer expressão verbal dirigida a Deus. Interceder é orar em favor de outra pessoa, por exemplo. Ações de graça são expressões de gratidão, mas pode ser feita em oração. Timóteo e toda a igreja deveriam fazer todo tipo de orações por eles mesmos, por todos os homens, e com uma nota especial no texto, por todas as autoridades, né? 1 Timóteo 2:2 diz: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Por isso que oração por todos os homens, né? Nesse sentido, como eu já expliquei, não é num sentido específico. Não é oração por cada pessoa, porque isso seria impossível. Mas é oração de forma genérica por todo tipo de homem. Por todos os tipos de homens. Homens brancos, negros, ricos, pobres, políticos, empresários, pastores, pais de família, jovens, adultos, crianças, enfim, por todas as pessoas devemos fazer orações. Orar, antes de tudo, é uma recomendação que se aplica a todos nós em relação a toda e qualquer área da vida. Há nisso um aspecto temporal e prático. Orar primeiro e orar antes de tudo significa, por exemplo, que não devemos começar o dia sem orar, né? Como eu disse agora há pouco, né, lá atrás. Ainda que nós devemos, né, é importante, né, é ótimo que, por exemplo, amanhecer e antes de levantar, orar. E deitar, antes de deitar, orar. E ir para o trabalho ou ir viajar, antes disso, orar. Isso tá dentro desse aspecto? Tá. Mas o foco principal de Paulo, eu já disse lá atrás no comentário, é que antes de qualquer outro ministério que se deva desenvolver, antes de qualquer outra virtude que devemos desenvolver como cristãos, devemos desenvolver a prática da oração. O pastor, se eu não estou enganado, é Marcus Tuller, que diz que o professor da escola bíblica, por exemplo, antes de ser um bom orador, ele precisa ser um bom orante. Antes dele preparar a aula, nem estudar junto com o EBD em Foco aqui, a aula para ministrar, ele precisa orar, ele precisa ter uma vida de oração. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de combater heresia, antes de expulsar demônio, antes de ser um pregador, de se dedicar à pregação, se dedique à oração. Que não devemos iniciar uma viagem sem orar, que precisamos buscar a vontade de Deus para todas as decisões de nossa vida. Orar antes de tudo é reconhecer a soberania de Deus e dar a Ele o controle de nosso viver. Orar sem cessar, né? Colossenses 4:2 diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Orar pelas autoridades. Nos tempos de Paulo, o mundo vivia sob controle de reis e imperadores cruéis como Nero, um implacável perseguidor dos cristãos que governava o Império Romano naqueles dias 54 a 68. O apóstolo já havia sido hostilizado e preso muitas vezes pelas autoridades romanas. Pouco tempo antes de escrever essa carta, a Timóteo sofrera 5 anos de aprisionamento na prisão em Jerusalém até Roma.
da parte dos judeus, os conflitos políticos e militares com seus dominadores sempre foram intensos, com grandes revoltas como a dos Macabeus em 164 a.C. e as guerras judaico-romanas, como a que culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, Israel sempre esteve nesse conflito com as autoridades, tanto quanto quando se tornava vassalo de alguma nação, quanto os seus cidadãos com seus reis. Os judeus eram dados a levantes, protestos e sedições, como narra os historiadores como Flávio Josefo e Eusébio de Cesareia. Lucas faz um rápido registro desse típico comportamento, né, judaico, citando Teudas e Judas o Galileu em Atos 5, 34 a 37. Então, como diz aqui o comentarista, a título de informação histórica, os judeus eram um povo, muito pela questão de que quando eles eram vassalados, né, quando eles eram tomados como escravos em sua própria terra, geralmente as nações elas impunham, né, a sua religião, e naquele caso ali no Império Romano havia adoração ao imperador. Mas os judeus, desde a época do exílio babilônico, eles não se curvavam mais a outros deuses. E basicamente todas as nações que conquistavam outra impunham seus deuses a ela, sua religião a ela. Então era sempre a animosidade entre judeus e romanos era grande por causa da religião, e os judeus não queriam admitir de hipótese alguma de se submeter a qualquer outro deus, e por isso havia uma animosidade tremenda. Mas mesmo assim, né, é óbvio que essa animosidade vinha da parte dos imperadores, porque obrigavam os judeus a fazer aquilo que ele não queria. Mas mesmo assim, Paulo está dizendo que mesmo assim é preciso orar por essas autoridades. Contudo, em Jesus e nos apóstolos não se observa qualquer instigação a movimentos revoltosos contra as autoridades ou exercício para ascensão ao poder, né? Que eu acabei de falar. Apesar de tudo que eles viveram, apesar do momento em que eles viviam e eles estavam ali sendo escravizados, né? Sem liberdade, sem soberania, a sua religião sendo afrontada, sendo tolhida, eles tinham essa obrigação, né, como Paulo coloca, de, ao invés de serem sediciosos, de serem revoltosos, orar por estas autoridades. O que o Novo Testamento nos ensina é orar intensamente pelas autoridades e nos sujeitar a elas, como nós vemos em 1 Pedro 2:13, né? Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade para cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então, mesmo diante de todas as situações adversas, era obrigação do povo orar pelas autoridades. Segundo tópico, né, o poder da oração. Uma questão de fé. Um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia, o abandono da fé. 1 Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso acontece paulatinamente com a diminuição de disciplinas espirituais essenciais, como a leitura bíblica e a oração, né? É importante, nós estudamos isso ontem na igreja, e estudamos também um pouco sobre um podcast que nós fizemos com o Victor e também com o Emerson para o conteúdo da classe de adultos, sobre o progressismo, o liberalismo teológico e outras heresias que infiltram dentro da igreja, né? Então, aqui nós temos uma observação que é muito interessante, né? Paulo está dizendo, né, o comentarista está dizendo, né, e fazendo observação a partir do texto de Paulo, que havia ali, né, uma infiltração de problemas teológicos dentro da igreja, o que levava pessoas à apostasia e abandono da fé.
né? E isso acontecia de forma muito sutil. Isso é uma questão que nós devemos estar muito atento, o professor deve estar muito atento, o aluno, na vida, que as heresias elas não entram chutando a porta, elas são muito sutis, né? Como diz o comentarista aqui, isso aconteceu paulatinamente, com a diminuição de disciplinas espirituais essenciais, como a leitura da Bíblia e oração. As heresias chegaram porque a pessoa negligenciara a oração, negligenciara a leitura da Bíblia, e a heresia chegou e tomou lugar. Então, quando é que essas coisas acontecem? Quando há uma negligência para com aquilo que é substancial para a vida cristã, como no caso da leitura bíblica e da oração. Fé e oração, oração e fé, atributo e prática intimamente associada e codependente. É preciso ter fé para orar e é preciso orar para ter mais fé, né? É preciso ter fé para orar no sentido de que você não está vendo, mas você está crendo que Deus está ouvindo. E é preciso orar para ter fé, porque a Bíblia diz que o crer, né, vem pelo ouvir da palavra de Deus, e a gente precisa substancialmente estar também focados na oração para o relacionamento com Deus ser real, para que com esse relacionamento, com essa intimidade, então a fé possa se desenvolver, possa ser nutrida. Pela parábola do juiz iníquo, entendemos como a crise de fé tem relação com a diminuição da frequência e do tempo de oração, né? A parábola do juízo iníquo é que aquela mulher insistia, né? Quando uma pessoa não insiste, ela então não tem o que quer. Jesus contou essa parábola com o propósito específico de nos estimular a orar sempre e nunca desfalecer. A viúva insistiu com o perverso juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum, o que demonstra o grau de improbabilidade de que a pobre mulher fosse atendida. Sua insistência, contudo, levou o ímpio magistrado a atender. Não é que as nossas orações movam Deus, mas é que as nossas orações movem-nos a Deus. É por isso que quanto mais oramos, mais perto de Deus estamos. O perigo do secularismo. Jesus fez a aplicação da parábola aos seus discípulos de todos os tempos, tratando do relacionamento que precisamos ter com o nosso Pai Celestial. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Se o injusto, o ímpio, faz justiça, por que Deus não faria? O mestre responde, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem. Achará fé nessa terra? É interessante, né, essa afirmação, essa pergunta de Jesus, que ele espera que os cristãos sejam pessoas de fé, mas ele estava realmente fazendo um questionamento: aonde está a nossa fé? E quando ele vir, haverá fé na terra? Em outras palavras, ainda haverá quem creia que vale a pena orar, esperando pela intervenção de Deus? Quando nós estudamos sobre o liberalismo teológico, sobre o progressismo, quando nós estudamos sobre o liberalismo teológico, o progressismo e outras heresias, a gente percebe o quanto que isso se caminha, né, para uma realidade, né? Em outras palavras, ainda haverá quem creia que vale a pena orar, esperando pela intervenção de Deus. Por exemplo, o liberalismo teológico faz questão de excluir as intervenções miraculosas, né? Então, quando a gente começa a estudar sobre essas coisas, a gente percebe que as advertências de Jesus estavam muito, mas muito corretas. Jesus estava nos advertindo de uma onda mortal chamada secularismo, fruto do abandono da fé, de incredulidade e da dureza do coração, né? Que eu acabei de citar aqui, inclusive fazendo referência ao liberalismo e também ao progressismo religioso. Será que ainda vale a pena orar sempre e nunca desfalecer, esperando que Deus faça justiça em nossas causas? Ou é hora de agir usando nossas próprias armas para resolver nossos problemas e nos livrar das injustiças de nosso tempo? A resposta está no nível de fé que temos. Olha, no nível de fé, no nível de relacionamento, e no nível de consciência, né? Porque se nós
pararmos para pensar de forma muito honesta, muitos dos nossos problemas não têm como ser resolvidos por nós mesmos. Apesar de que nós realmente deixamos aqueles impossíveis para Deus e não colocamos Deus na nossa vida quando as questões são mais simplistas, mas não tem como nós usar as nossas próprias armas. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. É a nossa sobrevivência. O professor e o aluno devem conversar sobre isso. É a nossa sobrevivência. Orar é nossa sobrevivência. Meditar na palavra de Deus é nossa sobrevivência. Se nós nos afastarmos disso, nós estamos fadados ao fracasso. Vida quieta e sossegada. Paulo está estimulando Timóteo a orar e a ensinar a igreja que ore pelas autoridades para que Deus, o Pai, nos faça ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. O apóstolo não está sugerindo qualquer outra prática como prioridade para a vida cristã, para a vida do cristão. Desdenhar, portanto, do poder da oração é um sinal trágico para a fé evangélica. Isso aqui é muito interessante, inclusive a gente estudou sobre isso ontem no nosso podcast, sobre as teologias do processo, sobre a teologia do evangelho social. E aqui o comentário está dizendo algo muito importante. O apóstolo não está sugerindo qualquer outra prática como prioridade para a vida do cristão. É oração mesmo, é meditação na palavra de Deus. Não adianta a gente pensar que por viés políticos e ideológicos a gente vai mudar a vida das pessoas, que não vai, porque o poder de Deus para mudar a vida das pessoas é o evangelho. A oração pelas autoridades faz com que Deus, que é soberano em tudo, dirija seus corações segundo a vontade dele, livrando-nos de hostilidades e perseguições. Nós orando pelas autoridades, nós estaremos nos associando a uma questão muito importante, que é a misericórdia. Nós estaremos nos aproximando de virtudes como misericórdia, porque nós olhamos para as autoridades políticas, e outras autoridades no nosso país, e há uma aversão a elas, até um desejo de vê-las sucumbirem, fracassarem, serem destruídas. Mas não obstante o quanto eles fazem mal a nós, o exercício da misericórdia é muito importante. Afinal de contas, é isso que Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. E a oração nos associa à misericórdia. Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Então é bom que a gente ore para que Deus coloque em nossa nação, em nosso estado, nossos municípios, pessoas idôneas e que tenham compromisso com a palavra de Deus. A gente tem que parar com esse negócio de ficar endeusando políticos e virando ativistas políticos, transformando a igreja em uma banca de política. E nós devemos mesmo orar, independentemente se é alguém que nós votamos ou não. Atentemos, contudo, para o propósito correto que precisamos ter, que é viver em toda piedade e honestidade. Não pode ser outra a nossa motivação, portanto, para que Deus haja em nosso favor, controlando o agir do Estado. Nosso alvo deve ser uma vida piedosa de profunda comunhão e serviço ao nosso Senhor, ao mesmo tempo em que vivemos honestamente diante de todos os homens. A nossa prioridade, nós devemos buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:23. Terceiro tópico: o propósito divino. Bom e agradável. Deus espera que confiemos nele e façamos o que ele recomenda em sua palavra. Sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo não apenas adverte a Timóteo da prioridade da oração e de seu alvo, mas registra que isso é bom e agradável diante de Deus. Deixar de atender essa recomendação é buscar outros expedientes, e além de incredulidade e rebeldia sob a falsa justificativa, que é o precioso agir. Nós devemos agir, nós devemos estar sempre nos movimentando, mas nós não podemos deixar de lado a perspectiva da nossa submissão, da nossa rendição a Deus. Porventura, orar não é agir? Sim, orar é agir. Agir na esfera própria
contra os verdadeiros inimigos da igreja. Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que o famigerado evangelho da justiça social não casa com a Bíblia. Porque a nossa luta não é contra as posições sociais das pessoas, a nossa luta é contra as potestades. É atravessar bloqueios e alcançar as regiões celestiais onde estão as efetivas soluções de nossos problemas. É lutar com armas não carnais, né? Se nós cristãos entendêssemos o poder da oração, certamente não dormiríamos tanto. Enganam-se os que pensam que a oração é uma inação ou uma inatividade. A oração é combate efetivo. Todas as nossas demais ações justas e necessárias somente serão corretas e eficazes se forem precedidas dessa ação fundamental, que é a oração. Eu gostei muito dessa observação aqui. Enganam-se os que pensam que oração é uma inação ou inatividade. A oração é combate efetivo. Quando nós oramos, nós combatemos, como vimos no slide anterior, contra as potestades, né? Nós lutamos contra essas potestades, nós lutamos contra a ação delas, nós lutamos contra as influências delas e nós lutamos contra a nossa própria natureza, contra o nosso próprio pecado. A oração é a melhor forma de lutar contra o nosso pecado, contra a nossa natureza caída. Porque à medida que nós oramos, nós nos rendemos a Deus e mortificamos o pecado. Salvação de todos. O universalismo é a falsa crença de que ao final Deus salvará a todos os homens. Isso não tem respaldo bíblico algum. A Bíblia apresenta repetidas vezes os dois destinos distintos que serão dados aos salvos e aos perdidos. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entram nela. Então nós temos aqui um lugar de perdição e um lugar de vida eterna. Então nós não devemos presumir um universalismo sob hipótese alguma. Não faria sentido o universalismo diante das verdades bíblicas que observamos. A salvação é para quem crê e permanece fiel por toda a vida, mas isso não anula a vontade de Deus, que é a salvação de todos os homens, incluindo as autoridades hostis. Orar nos coloca em sintonia com essa vontade e impede que nosso coração esteja fechado para a nossa missão, que é a pregação do Evangelho a toda criatura, né, que eu falei agora há pouco. Independentemente de como nós nos relacionamos com essas pessoas e de quais as respostas dessas pessoas para nós, o interessante, o importante é nós orarmos, porque a oração nos associa, nos aproxima da virtude da misericórdia, e é isso que Jesus diz, que nós temos que olhar para as pessoas com misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Unidade em Deus. O propósito da oração individual e congregacional é que sejamos agentes efetivos do plano de Deus, tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Paulo diz isso quando escreve: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então nós oramos para que a vontade de Deus seja feita. Nada, absolutamente nada, pode nos afastar desse propósito eterno, prejudicando nossa pregação comportamental e verbal, que encontra grande eficácia quando expressamos unidade como corpo de Cristo. As intrigas e divisões entre os que professam o nome de Cristo causam grandes prejuízos espirituais e comprometem o progresso do Evangelho. Mas ninguém fala mal de ninguém por quem ora, e ninguém ora por quem fala mal. Então a oração é um divisor desse problema. É uma faca, uma espada que corta esse problema, né? Leonardo Ravenhill dizia que nunca viu ninguém orar por quem odeia e nunca viu ninguém odiar por quem ora. Conclusão. Paulo conclui essa instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública,
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas sem ira nem contenda. 1 Timóteo 2:8. Esta é, portanto, a grande ação que se espera da igreja, do recôndito de nosso coração, a expressão congregacional e pública. Foi assim que a igreja sempre cresceu. Nem a tirania romana deteve o avanço da fé, né? Que isso é importante. Nós até conversamos ontem na nossa live, né, no nosso podcast, sobre essa questão, o quanto que as heresias e o Estado podem impedir o crescimento da fé, o crescimento da igreja. Algumas comunidades que se contaminam podem elas desaparecerem como comunidades, mas o cristianismo, como fé em Deus, como fé em Cristo, nunca desaparecerá. Nada será capaz de destruí-lo. Muito bem, então, estamos chegando ao final do nosso comentário. Só lembrando que você que faz uso do nosso slide, né, e tira uma foto você ministrando e manda para nós aí, pode mandar aqui no Instagram ou também no nosso WhatsApp. Muito bem, então acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp 94, é o DDD 984092869 para mais informações. Chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.